Bom, a gente tem que falar ainda hoje, né, sobre essa situação do Paris Saint-Germain. Porque o Paris Saint-Germain tá em ebulição, velho. Vamp, Vanderlei Nogueira. O Paris Saint-Germain vive um momento de extrema turbulência na temporada. E ontem os bastidores foram bem quentes no Paris Saint-Germain. Tiveram aí um grupo de cerca de 300 ultras, né? Ultras é aquela torcida organizada do Paris Saint-Germain. São as torcidas organizadas aqui do Brasil. Lá eles são chamados de ultras. Tá? 300 torcedores organizados protestaram em frente à sede do Paris Saint-Germain, fazendo uma série de exigências. Um outro grupo foi até a porta da casa do Neymar, um grupo com cerca de 50 torcedores, foram até a porta da casa do Neymar e pediram a saída do Neymar do Paris Saint-Germain. A gente fala pediram, xingaram, gritaram, mandaram ele embora. É a torcida do Paris Saint-Germain perdendo de vez a paciência com o Neymar. E até, né, não com violência, com nada, mas uma parcela de razão, porque o Neymar veio a preço de ouro, veio assim, teve até homenagem na Torre Eiffel e não ganhou o que era proposta para ganhar, que era a Champions League, era ser o grande jogador do mundo. Ganhou ali alguns campeonatos franceses e nada mais. E está sendo cobrado por isso. Além disso, tem a cobrança também no Messi, tá? Até o Messi, campeão do mundo aí pela Argentina, que chegou também cheio de festa em Paris, também teve a cobrança. Ou seja, esse lado do Paris Saint-Germain, né, de ser midiático, de querer os grandes estrelões, a torcida, pelo jeito, tá indo de encontro. Mas tomou uma suspensão. Sim, eu vou mandar aqui. Segundo a apuração do Marca, tá? Porque o que aconteceu? Os ultras xingaram o Messi nessa manifestação que teve em frente à sede. Xingaram o Messi porque ele viajou para a Arábia Saudita na terça-feira em viagem não autorizada pelo clube. Provavelmente, né, merchan, publicidade, que a Arábia Saudita tá botando muito dinheiro no futebol. Vai ter o Mundial de Clubes, quer ter Copa do Mundo, e dinheiro eles têm. É o dono do Newcastle agora, que é o maior bilionário do futebol mundial. Segundo a apuração do Marca, o Paris Saint-Germain não ficou feliz com a situação do Messi de ir para a Arábia Saudita e acabou perdendo o treino da terça-feira. Porém, de acordo com o jornal espanhol, não tinha muito o que ser feito, já que se tratava de um compromisso comercial do Messi. A irritação se deu pelo fato de ter sido após uma derrota e o Messi já ter desmarcado compromissos comerciais anteriores, após situações parecidas. Porém, segundo o Marca ainda, era impossível para o Messi desmarcar mais uma vez esse compromisso. Além disso, os fãs pediram que todos os diretores deixem seus cargos, especialmente, olha aí, especialmente o presidente Nasser Al-Khelaifi, que é o homem de confiança da família real Qatari, que é a dona do Paris Saint-Germain. Neymar até chegou a dar uma resposta nas suas redes sociais. As manifestações não foram explícitas, mas deixam clara a insatisfação do brasileiro, que vem se recuperando de lesão no tornozelo e só voltará a jogar na próxima temporada. No Instagram, ele deu seu like em uma publicação que mostrava uma foto dele e do Messi abraçado nos tempos de Barcelona, com a seguinte legenda: todos os fãs pensam o mesmo. Eles eram muito felizes naquela época. Ou seja, é o Neymar dando uma cutucada, né? A gente era feliz no Barcelona, mas aí erro dele também, Bruno Prado, que decidiu sair do Barcelona. Muita gente disse que não era pra sair, que deixou a vaidade falar em primeiro lugar pra ser o melhor do mundo, pra ser o cara do time. Eu acho que se o Neymar continua no Barcelona, ele teria sido o melhor do mundo, ele teria sido mais vezes campeão de Champions League, e ele decidiu ir pro Paris Saint-Germain. Será que hoje o Neymar tá arrependido? E outra, uma pergunta pra todos vocês, depois pro Mauro, que eu sei que ele vai ter que sair mais cedo e também é bom responder. É injustiça com o Neymar? Toda essa crítica, a manifestação em frente da casa, ou não? É merecido, já que o Neymar não conquistou o que ele veio para conquistar no Paris Saint-Germain. Aí que tá o problema, né? Mais uma vez, falar de expectativas, né? O Neymar chegou a jogar muito bem no Paris Saint-Germain várias vezes.
E chegou até uma final de Champions League, ele participando bastante ali, o time não ganhou e não conquistou a Champions League. E tem muitos problemas de lesão e a relação dele com a torcida começa a ficar ruim quando ele tenta voltar ao Barcelona, acho que um ano depois de ter chegado ao Paris Saint-Germain. Então ali começou a ficar uma relação mais complicada com a torcida do clube. Aí quando chega na final da Champions melhora, e quando não ganha, aí ele começa a ter lesão, o time é eliminado, ele não participou de vários momentos importantes do time, começa a ter problema. Tanto que essa questão da expectativa é tão forte que o Messi também a torcida também pega no pé do Messi. Esse projeto do Paris Saint-Germain é um projeto do Qatar, muito para melhorar a imagem do país no mundo, basicamente isso. Eles compraram o clube antes da Copa do Mundo, que foi disputada no Qatar, então tinha todo um projeto geopolítico do país. Então, de certa forma, funcionou, de certa forma, até para o Paris Saint-Germain funcionou, porque o Paris Saint-Germain, antes de ser comprado pelo Qatar, era um clube que não disputava o título francês, só ganhou o campeonato francês ali na época do Raí, nos anos 90. Então era um time que muitas vezes nem disputava a Champions League, disputava de vez em quando a Champions League. Então era um time que lutava por uma vaga nas competições europeias. E passou a dominar o país, até porque o futebol francês ele é mais vendedor do que comprador, e aí vem um clube que passa a comprar as grandes estrelas e não vender. Então, de certo modo, funcionou esportivamente, eles passaram a dominar o país e passaram a ter possibilidade de sonhar com o título de Champions, inclusive fazer uma final. Só que o que querem é ganhar a Champions, é ter um domínio mundial. Isso não aconteceu. E aí também por uma falta de um projeto esportivo do clube mesmo. É um clube que também aí não ganha Champions, troca treinador. Eles tiveram, por exemplo, um ótimo trabalho do Thomas Tuchel como técnico do clube. E mandaram o cara embora. No meio da temporada seguinte é que ele chegou na final da Champions. E para mim é um dos melhores treinadores do mundo. Aí na temporada seguinte ele ganha com o Chelsea. Hoje ele está no Bayern de Munique. Agora, de novo, no fim da temporada, provavelmente vão mandar o atual treinador embora, que eles contrataram muito porque ele foi campeão francês com o Lille, que é o Gautier. E agora devem trazer outro na próxima temporada. Aí sai o Messi e o Neymar, podem apostar em outro jogador. O Mbappé esteve próximo de sair e ficou. Então, falta também um projeto esportivo ao Paris Saint-Germain, mas claro que quando não existe a conquista principal que eles querem, que é a Champions, sobra para as estrelas. Aí sobra para o Neymar, sobra para o Messi. Se eles saírem, o time continuar sem ganhar, daqui a pouco sobra para o Mbappé também. Então, vai muito da expectativa criada que foi de ganhar a Champions, né? Como se fosse a coisa mais fácil do mundo. E não é. A Champions League é uma competição muito difícil. Manchester City tem o melhor técnico do mundo há anos e ainda não ganhou a Champions. Pode até ganhar esse ano, mas ainda não ganhou. Não é uma coisa tão fácil. É isso, né? O Paris Saint-Germain, Mauro, ele até se prejudica um pouco por disputar um campeonato que não tem grande relevância. Porque o Bruno lembrou, o Guardiola, ele foi pro City, não conseguiu a Champions ainda. Em quantos anos, Bruno? Você está o 6º ano dele agora. 6 anos. Só que ele ganhou o campeonato inglês Ganhou 4. 4 vezes. Então, é óbvio que isso dá um peso. Agora, o Paris Saint-Germain, você ganhar o campeonato francês com o time que tem o Paris Saint-Germain, não tem relevância. A pergunta que eu te faço, Neymar merece essas críticas? E outra, realmente o Paris Saint-Germain não teve planejamento? Porque eu até acho que não teve. Mas com o time que tem, eu acho que já poderia ter ganhado uma Champions. Você tem Mbappé, Neymar, aí você tem agora o Messi, sempre contratado, Marquinhos. Tinha o Thiago Silva também no seu auge. Sérgio Ramos, Hakimi. Vamos. Era pra ter poderia ter tido uma Champions. Será que a culpa é da diretoria por não saber contratar? Ou não? Os caras que não deram conta mesmo do que eles deveriam? Tirando o Mbappé, né? Eu acho que o PSG... Mauro, antes de você falar, um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Pode falar. O PSG, tudo é muito artificial, né? É tudo muito assim, artificial. Como disse o Bruno, o clube foi comprado pelo Qatar para ser uma ferramenta geopolítica ali do país, e os jogadores se prestam esse papel. Aliás, é um tanto quanto constrangedor ver o Messi ir até a Arábia Saudita, né, servir de garoto propaganda para um governo de um país que é, no mínimo, controverso, um país onde você tem os direitos das mulheres são reprimidos, homossexualismo lá é crime. Acusações graves contra o príncipe, o Mohammed bin Salman, lá, inclusive do assassinato do jornalista saudita na Turquia. Uma série de questões, né? E o Messi se submete a isso. E o detalhe, né? O Messi foi até a Arábia Saudita para fazer essa ação publicitária, ser embaixador do turismo, sei lá mais o quê. E a Arábia Saudita e o Qatar, que é o dono do time onde ele joga,
ficaram um bom tempo com relações diplomáticas cortadas. Reataram em 2021. Então, é uma situação assim que acho engraçado, parece que os jogadores vivem num outro planeta, né? Não entendem onde estão se metendo. E que o Messi joga num clube que pertence ao Catar. Aí ele vai para a Arábia Saudita. Porque vai ganhar muito dinheiro. Sim, não ganha tanto dinheiro. Você vai se meter numa situação dessa. Você acha que é assim tão simples? Não é tão simples, é bem mais complexo. E eles aceitaram, todos eles, o Messi, o Neymar e outros, eles dois principalmente, o Neymar mais ainda, né? Esse papel de ser garoto propaganda de um time que, na verdade, é o garoto propaganda de um país que é uma ditadura, né? É um país que você não tem liberdade. O caso do Catar, que teve a Copa do Mundo, acusações de violação de direitos humanos. Então, assim, os caras se associam a qualquer coisa, não estão muito preocupados com nada. E ali o que acontece dos torcedores é que os torcedores, os ultras do PSG, eles são muito atuantes, eles se consideram donos do clube, embora o clube pertença hoje ao Emir, né? O Emir do Catar, que é o dono daquilo lá. E aí fica essa disputa, né? No caso, essa imposição dos torcedores, o patrão está lá no Catar, até quando vai ficar esse brinquedinho? Agora, acho que tudo que gira em torno do Neymar, que o Neymar, embora o Messi tenha chegou depois, o Neymar foi o jogador mais caro da história do futebol. Ele foi o símbolo dessa tentativa do PSG de virar o dono da Europa, que até agora não deu certo. A Torre Eiffel colocou o nome dele, fez aquela... Então, assim, todo esse mise-en-scène acaba se voltando contra ele. Agora, se ele tivesse conquistado títulos e tivesse jogado aquilo que se esperava dele, ele seria catapultado numa condição de um ídolo máximo, né? Ele ia ser o dono da Torre Eiffel. Como isso não aconteceu, vem a cobrança. E eu acho que o desempenho dele é bem aquém do que... Não só no PSG, não, em tudo. O desempenho do Neymar no futebol nos últimos anos é muito abaixo daquilo que ele poderia jogar, pelo menos em tese, pelo talento que possui, né? Muitas lesões, poucos jogos em que ele foi realmente decisivo, já bem antes da Copa do Mundo, já pelo menos 2, 3 temporadas que o Mbappé é o principal jogador, não é ele, foi ofuscado pelo Mbappé, o Mbappé sempre sendo muito mais decisivo, muito mais importante. Então, eu entendo que, assim, eu acho que assim, há uma frustração, né? Não justifica violência, agressão, esse tipo de coisa, mas a indignação e a insatisfação acho que reflete o que não aconteceu no campo, o que não se viu no campo. Vai contar nos dedos aí os grandes jogos do Neymar pelo PSG. A gente vai voltando aqui pra Rádio Jovem Pan, vou devolver a palavra pro Mauro. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Mauro César Pereira concluindo, né, que você acha que o Neymar merece as críticas do torcedor. Claro, não com violência, indo na porta da casa, mas merece. O torcedor tem sim que estar frustrado, decepcionado com o Neymar no Paris Saint-Germain. Sim, eu acho que assim, motivos para isso não faltam. O que você esperava do Neymar? Ser um jogador razoável? Não, ser um craque decisivo, um cara que tira coelho da cartola nos grandes jogos. Ele não foi. Nem na seleção brasileira ele foi também. Quer dizer, o futebol do Neymar não decolou, né? Não decolou. Então, se você pega o Neymar 2015, no Barcelona, campeão europeu, artilheiro da Champions, disputando o protagonismo em alguns momentos com o próprio Messi, tinha ainda o Suárez no time, Luiz Henrique era o técnico, de lá para cá, o que o Neymar fez? Qual o passo adiante que ele deu? Não teve. Na verdade, vão surgindo outros caras e ele vai ficando para trás, né? O caso do próprio Mbappé, agora do Haaland e outros jogadores que vão aparecendo e vão se destacando. Ele virou meio coadjuvante até, em relação a todo o protagonismo que ele tinha. E é uma pena, porque é um grande desperdício, né? O talento ele tem, sempre teve. Ele é um jogador de um talento absurdo. Mas não houve, acho que, uma evolução, né? Uma evolução. E aí essa indignação, acho que é consequência disso. Assim, é a mesma coisa. Vou dar um exemplo. O Grealish, que joga no Manchester City, ele custou 100 milhões de libras, né? Tem jogado muito bem. Mas toda vez que você olha, você pensa num saco com 100 milhões de libras. Pô, peraí, tá jogando bem, mas ele vale isso tudo? É o preço que se paga quando você custa muito dinheiro ou você é muito midiático. É normal que seja assim, gente. Não tem como separar. Sabe? Isso aí me lembra, por exemplo, o que houve recentemente com o Endrick. Que falou, não pedi isso, né? Ele reclamou e tudo, aquela pressão toda. Alguém tem que dizer para ele, menino, você está sendo vendido para o Real Madrid por uma fortuna que pode chegar a 60 milhões de euros. Se atingir esse valor, você vai ser o cara mais caro já vendido pelo futebol brasileiro, com 16 anos dessa negociação. Você não é um jogador comum. A expectativa em cima de você vai ser grande, você tem que ser forte, se preparar para lidar com tudo isso. E você valeu isso pela mídia que você tem também. Exato, então você tem que se preparar para isso. É muito novo e tal, tem que ter um suporte, mas alguém com habilidade, com condições, acho que vai ter que mostrar isso para ele. Acho que ele nem é obrigado a entender isso com 16 anos, mas ele vai ter que entender, porque as coisas são assim. A gente pode gostar ou não achar certo ou errado, mas as coisas são assim.
Você está vivendo nesse mundo que as coisas são assim. Eu acho que o Neymar é a mesma coisa, guardado as devidas proporções. O Neymar, o cara mais caro da história do futebol, gente, até hoje. 222 milhões de euros. Quando ele chegou lá, essa mesma torcida ficou, pô, o Neymar é nosso, nossa, vamos ganhar tudo. Torre Eiffel, ficou com a Torre foto do Eiffel, Neymar. ficou lá, o nome dele, essa coisa toda. Você imagina a expectativa criada e não é porque não ganhou a Champions, é porque, eu repito, quais os grandes jogos do Neymar pelo PSG vai contar dos dedos, cara. São poucos jogos. Mbappé é o contrário. Eles estão reclamando do Mbappé? Não. É Neymar e Messi. E o Messi ainda teve essa pataquada dele lá para a Arábia Saudita para deixar os caras mais irritados ainda. 2 semanas sem poder pisar no clube e sem receber o pagamento. O Messi? Não pode nem ir no clube. A punição. É isso depois de ganhar a Copa do Mundo e se colocar numa Mas essas situação punições, de Mauro, destaque, essas punições são isso que você falou, de time árabe. Decisões de árabe. Sim. Eu joguei no mundo árabe assim. A punição que eu estava lendo pro Messi é sem ir no clube. Pode nem pisar no clube sem receber pagamento. Isso é coisa de pensamento árabe. Que eu joguei lá era assim mesmo. A punição. Agora, do Neymar, você fala que ele tá entre os 5 maiores da história do futebol brasileiro pra você de talento. Mas foi uma decepção, né, Vamp? Eu tava De olhando... carreira, falando de carreira, foi uma decepção e também Paris Saint-Germain. Eu estava olhando assim, Tico, o Paris Saint-Germain é fundado em 1970, né? Fundado em 70, professor. Eu nasci em 74. Aí você pega ali, na história, a própria história, né? França e Inglaterra, aquela rivalidade que existe ao longo da história. Até mesmo em filme. Um tem os 4 mosqueteiros e o outro tem Robin Hood. A Inglaterra tem os 4 mosqueteiros. Que louco. Um tem o Rio Sena e o outro tem o Rio... É Rio Tamizan. Né? Um tem a Torre Eiffel e o outro tem aquele... Big Ben. Big Ben, tic-tac. O relógio. Você tá comparando mesmo? Que loucura, irmão. Os dois invadiram a África. Um ficou com um pedaço da África, o outro ficou com outro pedaço da África. França e Inglaterra. 2 campeões mundiais. Um tem um título mundial, o outro tem a França tem 3. 2. 2, né? Ia ser 3 agora. Tem 2. Aonde vai chegar, tipo? Aí você pega, um tem um príncipe que comprou o time aí, o Paris Saint-Germain, o outro lá botou dinheiro no City, comprou também. Só que pergunta na Inglaterra pra torcida do Manchester City se tá triste se vai ser campeão agora e se o time foi eliminado. Vamos supor que não passe do Real Madrid. Se alguém quer matar o Guardiola ou quer chegar ao Haaland. Mas porque o campeonato inglês tem peso, o francês não. O francês também não é essa moleza toda que todo mundo pensa, não. Mas não é. A diferença, ó, você pega um Paris Saint-Germain, que não é, eu joguei no Paris, não é o maior clube da França. Ele está agora o maior clube pelo dinheiro injetado. O único time francês... Não, mas já é o maior, pô. É o que tem mais título francês, pô. Não, aonde? Você vê que não tem Champions. Né? Aonde? Você tem o Olympique de Marseille, que é maior. Você tem lá atrás o Saint-Étienne, eu acho que tem até mais título. Eles estão juntos, vai passar agora. Vai passar agora. Você Mas tem Champions o próprio... tem, né? Champions só o o Olympique de Marseille. Então o Olympique é o maior. O Olympique de Marseille, Saint-Étienne, você pegou um momento ali do Lyon, que ganhou um monte de... 7 seguidos. 7 seguidos. Quer dizer, da noite pro dia, Real Madrid, Barcelona, Manchester United... O Arsenal não tá nessa barca aí, não, que não ganhou a Liga do Liverpool. Vou montar aqui todo mundo. Vou pegar o melhor goleiro, como se os outros demais também não tivessem o goleiro à altura. Tudo bem, Mbappé, Messi, Neymar. É diferente, mas do outro lado tem um Bayern de Munique, que é bem treinado. Mas é o que eu tô te falando. O Paris Saint-Germain ele pode fazer uma coisa que o City não pode. Foca totalmente na Champions. Bota o time em reserva pra jogar o campeonato aí, rapaz, tem que agradecer a Deus que não ganhava nada, irmão. Ó. Jogou uma final. Tá bom, Vabi, mas jogou uma final contra o Barcelona. Paris Saint-Germain e Barcelona, final da UEFA. Era o UEFA. Era o UEFA na época. Eu assisti esse jogo lá quando quiser. lá na Holanda, lá em Roterdã. Eu tava lá no jogo, no estádio do Feyenoord. Calma, muito menos. Então, manda os caras tirar o dinheiro pra ver o que, é que eles vão ganhar se eles ganham o campeonato francês. Tá bom, mas é o que eu tô falando. Devolve pra eles pra você ver não, se aí eu concordo. Isso eu concordo. Eu acho que eles vaiarem o Nasser Al-Khelaifi é muita burrice. Pô, tá louco. Porque aí são os donos do clube que jogam muito dinheiro. Agora, o Neymar agora e o Messi sim. realmente estão fazendo agora muito sim, menos do que só pra podem. concluir, professor. Agora sim, pego a tabela do campeonato francês, a diferença pro Olympique de Marseille e pro Lens é de 6 e 5 pontos. Aí é pouco. Sim. Aí é pouco. Coisa que o City não dá. Quem tá colado com o City foi o Arsenal que ficou... Olha os demais os rivais, o Manchester United, todo mundo. Chelsea. Aí é pouco pelo investimento onde você tem Neymar, Sérgio Ramos, Hakimi, Donnarumma, Vitinha, sei lá, todo mundo ali. 5 pontos em relação ao segundo, aí é pouco.
Bom, já houve... É muito pouco. Já houve muitos exemplos, já ocorreram muitos exemplos que um time cheio de grandes jogadores, a coisa não roda. Isso também não é novidade, né? Agora, eu queria só começar dizendo o seguinte. Primeiro, esse reatamento entre a Arábia Saudita e Catar aconteceu mesmo. Primeiro houve um rompimento e depois houve um reatamento. Mas continua a disputa pelo mundo, como disse o Vampeta, dos príncipes. Porque grana não falta e cada um quer fazer mais do que o outro. O carro de um tem que ser mais bonito do que o outro. É briga de quem tem cofre lotado, né? Então, com relação a esse negócio vou começar pelo Messi. O Messi ter ido para a Arábia Saudita, isso realmente, ele foi lá para faturar uma grana, levou a esposa, levou os filhos, jogou videogame lá e está ligado a projetos lá da Arábia Saudita. Sabe por quê, Asmar? Porque, na minha opinião, o Messi já apertou o dane-se. Já apertou aquele botãozinho, que é outro. Está escrito outra coisa lá no botão, mas eu troquei o nome. É com a letra F, né? Não vou falar agora, não. Ele apertou o dane-se. Ele vai sair daqui a um mês. Ele vai embora, não está nem um pouco preocupado. E ele já afirmou que ele vai sair, né? Não está nem um pouco preocupado que não vai receber metade do salário, vai ser uma dificuldade, não vai poder. Até porque o que ele ganhou na Arábia Saudita, com certeza, é muito mais que isso. Essa metade. Tá certo? Então ele não sai no prejuízo. Tá, tem contrato, vai embora para o Barcelona, vai voltar, muito provavelmente vai para o Barcelona, vai voltar como Deus lá, e nada mais justo, mas ele já apertou o dane-se. Então acabou. O desamor com relação ao Messi já terminou. É menor, mas já terminou. Com o próprio clube, né? Não é brincadeirinha, o clube deu uma suspensão de 15 dias, grana não afeta nada, mas é o gesto, é uma coisa importante, o rompimento já está configurado, sem dúvida está configurado. E ele vai continuar a vida dele lá. Não foi um sucesso no PSG, mas só quero lembrar que ele ainda ostenta o título mundial com muito brilhantismo. Ele está por cima, está brilhando, está com um canhão de luz sobre ele, ainda nessa reta de chegada da carreira. Esse é o caso. No caso do Neymar, todo mundo já falou aqui como foi a chegada dele. Tinha fila nas avenidas, nas lojas do PSG para comprar a camisa dele, a torre. Nós já falamos tanta coisa sobre isso. Mas olha, tem uma estatística recente que mostra que o Neymar só foi utilizado pelo PSG em 50% dos seus jogos. 50% não é pouca coisa. Metade, 50% dos jogos do PSG. As ausências pelos mais diversos motivos. Contusões e outros motivos. Se tivesse explodido em campo, eu acho que isso, sabe como é que é o futebol? As pessoas esquecem facilmente alguns escorregões ou algumas imperfeições. Mas não aconteceu isso, nem na seleção brasileira e nem no PSG, a meu ver. Então há um descontentamento com o futebol que ele mostrou lá. Ele, mesmo em campo, não foi um grande sucesso por lá. A expectativa, a palavra que o Bruno usa muito, era de que ele fosse um brilho permanente. Não foi exatamente o que aconteceu. E ele também, agora, o dane-se dele é mais discreto. Porque ele tem contrato até quando, Bruno? Ixi, acho que até 2027. 27, né? Neymar. E o salário... Começa agora, junho, né? E o salário é de 18 milhões de reais. Então, por mês. Então ele deve estar pensando... Você viu que foi até discreta a mensagem dele na rede social. Até discreta, né? Foi uma frase lá, nada mais. Ele deve estar lá dentro... Não, nem foi resposta dele. Ele curtiu uma publicação que dizia que eles eram mais felizes, ele e o Messi no Barcelona. Mas tem uma outra. Ele dizendo que estão na porta da minha casa. Tem essa também. Então, Caiquinho, pode recuperar aí pra gente mostrar pra galera aqui, estão saindo agora da porta da minha casa, alguma coisa assim. Ele estava em casa, ou imagino que estivesse em casa, e ouviu toda essa manifestação. Mas ele também, se não estiverem contentes, eu recebo até 2027. Eu acho que para comprarem o Neymar
pelo preço que ele vale hoje, não é um preço assustador, que é só você entrar no Transfer Market, você verifica que ele foi comprado por 222 milhões, não é esse o número? Hoje parece que gira em torno de 60. Veja, ele foi comprado por 222 e hoje o preço é 60. E não vai aparecer ninguém para comprar, imagino, em função do salário. Porque você compra por 60, mas no salário ele seria só um gesto generoso, reduzir para 10%, por exemplo. E está machucado de novo. E está machucado de novo, tá certo? Então, ele não vai reduzir o salário. Imagino. Os gestores dele todos. O Frank aqui, amigo nosso não foi nada de... Ele só comentou uma postagem dizendo: acabaram de sair da porta da minha casa. Isso. Não, é isso. Tá aí, ó. O Frank, amigo nosso aqui, falou que mandou uma mensagem aqui que a esposa do Messi já matriculou os 2 filhos dele em Barcelona. Tá vendo? Bom, então tudo bem, ele apertou o dane-se lá. E o negócio do Neymar é esse aí. Quer dizer, não tem mais amor, acabou. E também a propaganda que o Qatar queria fazer com relação à Copa do Mundo já foi feita. O objetivo, quando contrataram o Neymar, era para ele ser garoto propaganda do Qatar. E foi, com pôster, cartazes nas ruas, foi o que aconteceu. Passou a Copa do Mundo, acabou. O Qatar já fez o comercial dele. E agora o que vai acontecer com o PSG? Sei lá, eu acho que já usaram. Eu acho que o Qatar já usou. Falou até que quer fazer mais investimento lá, né? Quer fazer na Inglaterra já agora. Já usaram, né? É isso. Eu não duvido que daqui a pouco eles larguem. Eu não sei como é que é isso. Esse processo, se alguém compra, mas não parece que está na mesma pegada ali. Então, Bruno, já usou. Já usou, já foi. O que tinha que acontecer com o Qatar... O mundo já foi no Qatar, né? O mundo já foi no Qatar, o PSG já foi útil, pacas, para o Qatar. Agora será o momento que está criado o desamor. Os torcedores são torcedores. Não estão nem um pouco preocupados quem é o dono, quem não é o dono. Eles estão descontentes com aquilo que estão vendo. Vão ficar cornetando lá e não vai acontecer nada. Imagina se vão demitir. Só se o príncipe trocar de príncipe. Sai um e entra outro na direção. Ele tira um homem dele e coloca outro homem dele. Não existe isso.